No dia em que o rei Nabucodonosor da Babilônia viu Jesus no meio da Mesopotâmia, entre dois grandes rios chamados Tigre e Eufrates, ao sul de Bagdá, atualmente conhecido como Iraque, havia uma cidade fantástica chamada Babilônia. E o rei da Babilônia era Nabucodonosor. Ele foi um grande homem. Os historiadores acreditam que sua cidade tinha um jardim fantástico, que era como um prédio verde gigante no céu, conhecido como os Jardins Suspensos da Babilônia. As pessoas o chamavam de uma das 7 maravilhas dos tempos antigos. Antes mesmo dos israelitas colocarem os pés na Babilônia, eles tiveram um tempo difícil como pessoas escravizadas no Egito, mas foram libertados durante o tempo do Êxodo. No entanto, os israelitas continuaram em círculos, como um carrossel que nunca para. Primeiro, eles esqueceriam de ouvir a Deus e fariam escolhas ruins. Por causa disso, o povo era escravizado novamente. A derrota e o exílio não foram uma surpresa. Profetas como Isaías haviam alertado Israel de que enfrentariam um grande ataque se afastassem de Deus. Ouça! O Senhor dos Exércitos terá um dia de acerto de contas contra todos os que são orgulhosos e altivos, e eles serão humilhados. Seja avisado. Isaías 2:12. No entanto, sua previsão do futuro dizia respeito à Babilônia, um poder emergente a leste. A glória do seu tempo será dada à Babilônia, ele profetizou. Seus jovens e velhos serão levados embora, e o templo será despojado de sua grandiosidade. Cabeças se viraram e murmúrios encheram a sala. Como Jerusalém, a cidade de Deus, poderia cair para eles? Esta mensagem era impossível para aqueles que ouviram Isaías, mas suas palavras estavam impressas nos rolos que atravessaram décadas, alcançando aqueles que mais tarde experimentariam sua dura realidade. Jeremias também enviou advertências. Quando se completarem os 70 anos de Babilônia, eu os visitarei e cumprirei minha boa palavra a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Pois conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de bem-estar e não de calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias, capítulo 29, versículos 10 e 11. É fascinante que Deus tenha permitido o exílio acontecer por um motivo. Não foi uma situação em que os inimigos de Israel venceram Deus. Em vez disso, Deus permitiu que uma nação servisse como seu instrumento para a disciplina. Será que as pessoas ouviram Jeremias? Um homem chamado Pachor, uma figura importante, ficou furioso com Jeremias. Ele prendeu Jeremias e até o agrediu. Mas quando Jeremias ficou livre novamente, ele continuou falando. Ele disse a todos o que Deus tinha ordenado que ele dissesse. Pois assim diz o Senhor: eis que eu farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos, e eles cairão à espada de seus inimigos enquanto você observa. E darei a todo o Judá na mão do rei da Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e os matará à espada. Jeremias, capítulo 20, versículo 4. Imagine como as pessoas ficaram surpresas e preocupadas. Crianças ficaram próximas. As mães e pais deles cerravam os punhos com as mãos. Jeremias olhou para todos, talvez um pouco lacrimoso e extremamente cansado. Sua voz tremeu um pouco de medo quando ele falou, mas ele não parou de falar. Ele não queria dizer o que tinha que dizer. Ele tinha a esperança de que as pessoas se arrependessem, mas em vez disso, elas pareciam obstinadas e não acreditavam nele. Pachor, que havia colocado Jeremias na prisão, talvez estivesse lá também. Ele provavelmente ainda estava zangado com o que Jeremias tinha dito, mas agora ele estaria preocupado. A mensagem especial de Deus dizia que Pachor e seus amigos estariam sujeitos ao ataque que esperavam evitar. E Pachor teria que assistir a isso acontecer bem diante de seus olhos. Jeremias era semelhante a Isaías, pois ambos falavam sobre tempos difíceis. Mas Jeremias também dizia que esses tempos difíceis não durariam para sempre. Mesmo que ele tentasse ajudar, as pessoas não gostavam do que ele dizia. Estavam tão insatisfeitas com ele que até o colocaram na prisão.
Anos depois das profecias de Isaías e Jeremias, passou-se o período sombrio do cativeiro babilônico. Um dia, a Babilônia foi a Judá e a conquistou. Eles levaram muitos tesouros e até alguns jovens inteligentes para a Babilônia. Quando a Babilônia derrotou Jerusalém, eles não apenas tomaram a terra, mas também levaram muitas pessoas inteligentes e talentosas de Judá. Essas pessoas tiveram que trabalhar para o rei e ajudar a tornar a Babilônia um lugar melhor. Eles não eram apenas trabalhadores manuais. Muitos deles eram professores, artistas e desempenhavam outras funções essenciais. Eles ajudaram a Babilônia a se tornar bem-sucedida. Entre esses cativos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos por seus nomes babilônicos Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles foram selecionados por sua linhagem, boa aparência, sabedoria e potencial, e foram preparados para servir na corte real do rei Nabucodonosor. Esses jovens de Israel tiveram uma decisão importante a tomar. As pessoas na Babilônia tentaram ensiná-los a agir como os babilônios e até lhes deram novos nomes. Todos queriam que eles se comportassem como os babilônios, mas esses jovens permaneceram firmes no que acreditavam. Então, o primeiro grande desafio para os 3 jovens foi em relação à comida. O rei lhes deu comida requintada que eles não podiam comer de acordo com as leis dietéticas judaicas. Em vez disso, eles comeram apenas vegetais e beberam água. E adivinhe só, isso agradou a Deus, e ele os tornou ainda mais saudáveis e mais inteligentes do que as outras crianças. Mas o maior desafio ainda estava por vir. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro super alta e disse a todos para se curvarem diante dela. Se não o fizessem, seriam jogados na fogueira. Nesse mesmo dia, o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e disse a todos: assim que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, do saltério, da harpa, da gaita de foles e de toda sorte de instrumentos musicais, vocês devem prostrar-se e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Daniel, capítulo 3, versículo 5, relata que o rei ergueu a estátua. Mas adivinhe, Sadraque, Mesaque e Abed-nego amavam tanto a Deus que não se curvaram diante da estátua. Então, uma mensagem foi entregue ao rei dizendo: olhe, aqueles meninos hebreus não estão se curvando. Daniel 3, 12. O rei ficou muito bravo. Ele chamou os meninos e disse: é verdade que vocês não se curvarão? Se não o fizerem, eu os lançarei em uma fornalha ardente. Daniel 3, 14. Mas eles foram corajosos e fiéis. Responderam: nós não serviremos a OS seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor ergueu. Daniel 3, 18. Isso deixou o rei Nabucodonosor furioso. Então ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. O fogo estava tão quente que os soldados que colocaram os 3 amigos lá dentro foram queimados. Quando eles foram amarrados e jogados no meio daquele fogo furioso, poderíamos ter concluído que nunca mais ouviríamos falar deles. No entanto, para nossa surpresa, descobrimos que Sadraque, Mesaque e Abed-nego estavam vivos. Nabucodonosor chegou perto deles enquanto estavam na fornalha, como diz Daniel 3, 24. Ele ficou surpreso e rapidamente se levantou. Talvez a execução do homem que cumpriu sua sentença tenha sido o que o surpreendeu, o que é compreensível, dado que ele tinha motivos para acreditar que seria o próximo. Alternativamente, poderia ter sido uma impressão inexplicável em sua própria mente que o surpreendeu e o levou a se levantar rapidamente e ir até a fornalha para ver o que havia acontecido com aqueles que ele tinha lançado lá dentro. E através dos rios, eles não serão transbordados. Quando você passar pelo fogo, não será chamuscado, nem a chama queimará você. Eles caminharam em meio ao fogo e não foram feridos. Então foram capazes de caminhar. Seus pensamentos eram tranquilos. Então estavam inclinados a caminhar como se estivessem em um paraíso ou jardim de prazer. Eles não tentaram escapar quando descobriram que não foram feridos.
Em vez disso, vagaram despreocupados no meio das chamas, acreditando que o mesmo Deus que os protegeu no fogo também os libertaria dele. A avaliação de Nabucodonosor é que a forma do quarto ser visto com eles nas chamas era semelhante à do Filho de Deus. Ele apareceu como uma pessoa divina, um mensageiro do céu, não como um servo, mas como um filho. A identidade deste quarto homem não é explicitamente declarada no texto, mas a implicação é que a figura é divina ou angelical. Esta figura é interpretada como uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Outros sugerem que poderia ter sido um anjo enviado por Deus para protegê-los. De qualquer forma, a aparição deste quarto personagem é considerada um milagre e uma forte indicação de intervenção sobrenatural. Jesus apareceu frequentemente no Antigo Testamento, mas nunca o momento foi mais apropriado do que agora. Para libertar os seus escolhidos do fogo, ele veio e caminhou com eles no fogo. Ele fez isso para que eles não perecessem nas chamas. Note que aqueles que sofrem por Cristo têm a graciosa presença de Cristo com eles em seu sofrimento, até mesmo na fornalha ardente e até mesmo no vale da sombra da morte. Como resultado, eles não têm motivo para temer nenhum dano, nem mesmo nesses lugares. Nabucodonosor se aproximou da boca da fornalha ardente e pediu a eles para sair e se aproximar. Ele fala com grande simpatia e preocupação e fica pronto para estender a mão e ajudá-los da maneira que puder. Observe o título respeitoso que ele lhes concede. É provável que quando ele estava no auge de sua raiva e indignação contra eles, ele os chamasse de traidores, rebeldes ou qualquer outro nome pejorativo que você possa imaginar. Mas agora ele os considera como servos do Deus Altíssimo, um Deus que parece capaz de libertá-los de seu alcance. Agora, amando aqueles que ele havia abandonado, Nabucodonosor agora acredita que eles são os favoritos do céu. Note que quando Deus desperta os olhos daqueles que perseguiam os trabalhadores de Deus, esses perseguidores serão obrigados a desfazer tanto quanto possível do que fizeram. Agora, o quarto cuja forma era como a do Filho de Deus se retirou, e se ele desapareceu ou acendeu visivelmente, não nos é dito. Mas os outros três somos informados. Os caldeus adoravam o fogo como uma espécie de representação do sol. Consequentemente, quando Deus conteve o fogo nessa ocasião, ele demonstrou que sua voz poderia dividir as chamas do fogo, assim como as inundações da água. Apenas o nosso Deus pode ser descrito como um fogo consumidor. O exílio serviu como um período formativo no desenvolvimento da identidade, prática religiosa e teologia do povo de Deus. Durante esse tempo, muitos dos textos foram compilados, e alguns estudiosos acreditam que foi durante o exílio babilônico que grande parte do Antigo Testamento hebraico foi escrito ou editado na forma que temos hoje. Esses três jovens hebreus servem como um símbolo de fé inabalável e resistência contra a assimilação da cultura babilônica. A resposta está nas advertências não ouvidas dos profetas como Jeremias e Isaías. Os israelitas, mais uma vez, se afastaram de Deus, abraçando a idolatria e a injustiça social. O exílio serviu como meio de transformação, um refinamento árduo, mas necessário. Para alguém que não é cristão, essa história pode ser vista como uma narrativa poderosa sobre fé, convicção e sobrevivência milagrosa contra todas as probabilidades. Independentemente de se acreditar que a quarta figura era divina ou não, a história fala de temas mais amplos de resistência, fidelidade e a possibilidade de fenômenos inexplicáveis que desafiam nossa compreensão do mundo. Ela nos lembra que, às vezes, em momentos de dificuldade, parece impossível entender por que ou como Deus veio em nosso auxílio. Oremos. Pai, eu te agradeço porque tu me concedeste vitória sempre. Obrigado pelo teu amor que me dá a confiança para enfrentar os desafios de cada dia. Escolho confiar na tua graça e capacidade para me livrar de todas as tentações em todos os momentos. Em nome de Jesus, peço que me ajudes a ser obediente a ti, apesar das circunstâncias que possam parecer avassaladoras. No final do dia,
Que a minha vida de fé traga glória ao teu nome. Amém. Obrigado.